os 10 mandamentos e Apocalipse. Neste estudo, vamos ver a visão da Nova Jerusalém, os que não herdarão o reino dos céus e o comportamento dos que não entrarão na Jerusalém celestial. Fique comigo até o final. Olá, olá, Rose aqui, família amada, comunidade linda, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Estamos dando sequência na nossa jornada pela verdade sobre os 10 mandamentos. Mandamentos, repito, que são mais que regras. Eles nos revelam o caráter e o coração de Deus e nos ensina a viver em liberdade, uma liberdade saudável. Vamos orar? Você já decorou a oração? Ore junto comigo. Que o Espírito Santo fale conosco, cure a nossa alma nas feridas mais profundas e nos conduza pelo caminho do amor, da luz e da verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos. Vamos ler os 3 versículos base desse estudo, que são Apocalipse 21, 8, Apocalipse 21, 27 e Apocalipse 22, 15. Então, vamos para a palavra de Deus, Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que diz assim: Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago. A sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Vamos ler agora Apocalipse 21, versículo 27, que diz assim: E não entrará nela, na Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora vamos ler capítulo 22, ainda no livro de Apocalipse, no versículo 15, que diz assim: Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Gratidão, Senhor, por sua libertadora palavra. Bom, você percebeu que, já fazendo um adendo aqui, que nos 3 versículos fala sobre mentira? É um alerta que veio em minha mente agora. Não existe mentira, mentirinha, mentira necessária, mentira branca. Né? No primeiro versículo ele citou todos os mentirosos. E vem o que comete mentira e, de novo, mentira. Vamos analisar o que temos falado, né? Minha querida e meu querido. Então, vamos dar sequência ao nosso estudo. Foi só um adendo. Os capítulos finais de Apocalipse apresentam a visão gloriosa da Nova Jerusalém, a cidade celestial, onde Deus habitará com o seu povo e onde não haverá mais dor, sofrimento ou pecado, como está escrito em Apocalipse 21, 1, 4. Vamos ler?
já que citamos, né? Vamos ler. Vamos voltar aqui, Apocalipse 21, do 1 ao 4, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde não haverá mais dor, mais sofrimento ou pecado. No entanto, a Bíblia é clara. Não há aqueles que não herdarão o reino dos céus. Nos versículos de Apocalipse que nós lemos, 21:8, 21:27 e 22:15, listam categorias de pessoas que estarão fora da presença de Deus. O ponto crucial é que essas descrições não são apenas listas de comportamentos isolados. Elas revelam um padrão de vida que demonstra desobediência da lei de Deus, ou seja, aos 10 mandamentos, que refletem o caráter de Deus e os princípios do reino. Então vamos para específico Apocalipse 21:8, a lista dos que não herdarão o reino. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vamos analisar palavra por palavra e a relação com os 10 mandamentos, tá bom? Covardes. Covardes aqui podem ser interpretados como os que negam a fé em Cristo por medo ou por conveniência. É a conexão com os 10 mandamentos. O primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim, disse o Senhor. O medo de testemunhar a verdade ou de obedecer a Deus indica colocar outras coisas acima da fidelidade a Ele. Também tem pessoas com atitudes covardes contra outras pessoas mais frágeis e indefesas. Esta nem temos o que falar, né? Desobedecem, honrar teu pai e tua mãe, não matarás, não cobiçarás, não dará falso testemunho e por aí vai, né? Então, a covardia, ela se revela de duas formas: negando ao Senhor, colocando outros deuses no lugar, né, de Deus, e agindo de forma covarde contra a vida de outras pessoas. 2, os incrédulos, é a segunda palavra. Pessoas que não creem, que rejeitam a palavra de Deus. Ou até pessoas que agem como se acreditassem, mas no fundo duvidam. Os mandamentos relacionados com essa situação é o primeiro mandamento, que é colocar a Deus acima de todas as coisas.
Quando você rejeita a fé, na prática, você está negando a Deus e a sua autoridade. Você não crê nele. Ou acha que crê, mas no fundo duvida. Os abomináveis. Isso se refere a práticas moralmente repugnantes aos olhos de Deus. Não vou entrar em detalhes a respeito dessas práticas, tá bom? Mandamentos relacionados. O sexto e o sétimo mandamento. Não matarás e não adulterarás, que são atitudes contrárias à santidade de Deus. E também o não cobiçarás, né? Porque você pode cobiçar aí a mulher do próximo, o marido do próximo, a criança do próximo. São atitudes abomináveis, né? Os homicidas, violação direta do sexto mandamento, não matarás. Demonstra desprezo pela vida que Deus criou, né? E aqui também encaixa, como nós já falamos nos outros estudos, quando você fere com palavras a outra pessoa, que você mata a pessoa por dentro, ou pode levar a outra pessoa a cometer uma atitude impensada, fatal, contra si mesmo. Os fornicadores são relações sexuais fora do casamento, violando o sétimo mandamento, não adulterarás. Vamos analisar a vida, né? Mas no final desse estudo, eu vou contar um segredo para você que se encaixa aqui, que nós em algum momento da vida passamos por essa situação, mas no final eu vou te contar o segredo para você, para fazer a diferença na sua vida, tá bom? Os feiticeiros. Os feiticeiros são pessoas que dependem de práticas ocultas. O mandamento relacionado, o primeiro e o segundo mandamento, que é a idolatria e consulta as forças além de Deus. E os idólatras colocam qualquer coisa acima de Deus e violam diretamente o primeiro e o segundo mandamento. Qualquer coisa é qualquer coisa mesmo. É carro, é dinheiro, é futebol, é namorada, é filho, é filha, é marido, é esposa, é lazer, é artista, qualquer coisa mesmo. Vaidade, aliás, tudo debaixo do céu é vaidade, né? Então, o idólatra vai muito além do que a gente pensa que é só estar se ajoelhando diante de uma imagem, como diz o segundo mandamento, que não farás para ti imagem, né? Mas você pode criar ídolos para você de várias formas, né? De qualquer situação e de qualquer coisa. Os mentirosos. Todos os mentirosos. Todos os mentirosos. Que é o que está escrito, né? Quebra da confiança e engano. O mandamento relacionado é o nono mandamento. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Mas, no final das contas, eu acho que em relação à mentira,
a gente acaba envolvendo os outros mandamentos. Porque quando você infringe qualquer um deles, você é levado a mentir. Você está vivendo uma vida de mentira, uma vida de engano, né? Vamos falar de Apocalipse 21, 27. Os impuros não entrarão. Nada impuro jamais entrará nela, nem aquele que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida. Como eu li aqui na palavra, está escrito: e não entrará nela coisa alguma que contamine. E a continuação é a mesma. O que contamina? Algo impuro, algo sujo, né? Isso contamina. Então, e cometa abominação e mentira. A mentira de novo. A mentira de novo, né? A abominação e a mentira de novo. Nada impuro jamais entrará. Nada que contamine jamais entrará. Destaca a santidade de Deus como requisito para entrar na Nova Jerusalém. Pratica abominação ou mentira. Reforça comportamentos que violam os mandamentos morais e éticos. Abominações e violações. 6º, 7º, 10º mandamentos. Matar, adulterar, cobiçar. A mentira, o 9º mandamento. E como eu disse, creio que envolve todos os outros, né? Porque são falhas e erros que te levam a viver uma vida enganosa, uma vida de mentira. Aqui, meu querido e minha querida, não é apenas um erro isolado, mas um padrão de vida persistente que afasta a pessoa de Deus. Vamos ler, vamos ver agora a relação com Apocalipse 22:15, a exclusão dos cães e fornicadores. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os assassinos e os idólatras. Que é o 22:15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. E vem a mentira de novo. É a repetição dos grupos, né, já colocados nos versículos anteriores, reforçando que obedecer à lei de Deus é indispensável. Os cães, simbolicamente, são aqueles que vivem na impureza e rebeldia espiritual. Aquele que insiste em desobedecer. A Bíblia fala que rebeldia é um princípio de Satanás. Então, queridos, não se orgulhem em ser rebelde. Não é uma coisa boa. Não é uma característica boa. Tá bom? Mantém relação direta com os mandamentos. 1º e 2º, né? Que amarás a Deus, somente ao teu Deus. Não farás outro Deus diante de ti, não terás. Não farás imagem para ti. O não matar, não adulterar e o não cobiçar. O texto enfatiza a exclusão definitiva daqueles que praticam estas atitudes, mostrando que a entrada no reino não é automática. Depende
de obediência e santidade. Não é automática, tá, gente? Olha, tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Depende de obediência e santidade. As coisas de Deus têm que ser feitas com ordem e decência. Está escrito. Está escrito. Qual a relação direta disso com os 10 mandamentos? Além do que nós já citamos, né? Em Apocalipse, vamos fazer um resumo rápido aqui para você, né? Em Apocalipse, os covardes e incrédulos estão violando o primeiro mandamento. Colocam medo, desconfiança, atitudes covardes em relação a outras pessoas acima da fé em Deus. Os idólatras e os feiticeiros estão violando o primeiro e o segundo mandamento. Buscam poder e segurança fora de Deus. Os homicidas violam o sexto mandamento, porque violam a vida que Deus criou. Os fornicadores violam o sétimo mandamento, desrespeitam o pacto, a aliança do casamento. E casamento é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. Os mentirosos violam o nono mandamento num pensamento mais imediato. Mas, no meu entender, acabam violando todos os outros, né? Violam a verdade e a confiança no próximo. Os cobiçadores, os abomináveis, eles violam o 10º mandamento. Desejo que não lhes pertence, causando injustiça, pecado, covardia, abusos e traumas. Alguns comportamentos transgridem mais de um mandamento, como eu já falei para vocês. Pois o pecado, ele raramente é isolado. Por exemplo, a mentira pode levar à injustiça e ao roubo, que é o 8º mandamento. Como nós vamos aplicar estes ensinamentos preciosos em nossa vida, no dia a dia? Como nós vamos fazer isso? Para tentar, para nos esforçarmos, né, a uma vida que nos leve a entrar no reino de Deus, no reino dos céus, na Nova Jerusalém, a não ficar de fora. Faça uma reflexão pessoal. Examine sua vida à luz dos mandamentos. Onde você tem sido inconsistente? Responda para você esta pergunta. Onde precisa de arrependimento e mudança? Estou começando a te contar o segredo. Tenha obediência ativa. A herança do reino não é apenas acreditar, mas viver segundo a lei de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Ter dependência do Cordeiro. Todos nós falhamos, todos os dias. E aquele que tem pretensão de ser perfeito, que a misericórdia de Deus o alcance. Porque perfeito é só Jesus, só Deus, né? Todos nós falhamos. Mas a entrada na Jerusalém celestial depende de confissão ao segredo chegando, confissão, arrependimento e fé no sangue de Jesus que nos purifica. Apocalipse 21, 8.
21, 27 e 22, 15 reforçam que a santidade é o centro da vida cristã. O reino dos céus é para os que obedecem a Deus e vivem segundo os seus princípios eternos. Cada violação aos 10 mandamentos expõe o coração à separação de Deus, mas Cristo oferece redenção para quem se arrepende e confia nele. O resumo da conexão central é que a desobediência aos 10 mandamentos corresponde à exclusão da Nova Jerusalém. Agora, já a obediência guiada pela fé em Cristo é igual à herança eterna, vida sem dor, sem sofrimento, na Nova Jerusalém, no reino de Deus. Vamos orar? Senhor Pai nosso, Deus de maravilhas, nos colocamos diante de Ti com o coração profundamente agradecido pelo seu ensinamento. Gratidão, Pai de amor, por nos ajudar a cada dia vivermos em comunhão com o Senhor. Gratidão pela salvação, gratidão pelo seu perdão, gratidão pela sua misericórdia. Entregamos nossas fraquezas em tuas mãos e pedimos que nos ajude na busca da santidade e da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se esta palavra falou o seu coração, se falou com você, curte este vídeo, deixe esse like, é muito importante para nós. E concede ao YouTube saber que o conteúdo desse vídeo não é algo prejudicial à vida das pessoas, fazendo assim que ele entregue para mais pessoas o nosso vídeo e a palavra possa alcançar cada vez mais pessoas. Vamos juntos, eu e você, cumprirmos o ID do Senhor aqui, através deste canal, desta palavra que compartilhamos. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo dos nossos estudos e nem a nossa live, toda terça-feira, às 19 horas, onde estudamos o livro dos Salmos, né? E o segredinho que eu fiquei de falar para você, o segredo que faz toda a diferença para transformar a vida que nessa situação, que neste momento possa não estar entrando na Grande Jerusalém. Primeira coisa, humildade. Humildade para quê? Para reconhecer nossas fraquezas, nossos erros, nossas falhas, das menores às maiores. Confessar diante do Senhor, nos colocarmos diante do Pai, sem máscaras, com a alma rasgada, colocar diante dele aonde temos falhado e a nossa necessidade do Espírito Santo, da ajuda dele para sermos diferentes. Arrepender-se do fundo do seu coração, do fundo da sua alma, receber o perdão de Deus e perdoar a si mesmo, o que só é possível com arrependimento genuíno. Eis o segredo. Entregue em tuas mãos. Cabe a você tomar a sua decisão. Dê o primeiro passo. Que Deus te abençoe. Jesus te ama e nos vemos no próximo vídeo.